Bombeiros de Minas Gerais estão atuando no resgate às vítimas do terremoto que destruiu a Turquia e a Síria. Os bombeiros do estado de Minas foram acionados pelo Ministério das Relações Exteriores e se juntam às equipes de militares dos estados de São Paulo e do Espírito Santo. Os bombeiros aqui do estado são referência nesse tipo de atendimento. O trabalho deles também conta com a experiência em grandes ocorrências internacionais, como em Moçambique e também no Haiti, também devastados por desastres naturais. A gente conversa agora, aqui na Itatiaia, com o Major Heitor Mendonça, que está na Turquia com essa equipe, comandando esse trabalho. Major, obrigada, e a gente pede licença também, agradece por essa pausa aí para poder atender a gente. E, Major, a primeira pergunta para o senhor é a seguinte: ao desembarcar em Ankara, agora seguir para essa região aí mais específica da Turquia, o que vocês testemunharam? A gente tem visto aí muitas imagens, rodando o mundo inteiro, mas o olhar de vocês, o que mais chama a atenção até agora? Primeiramente, bom dia a todos. O que mais nos chama a atenção é a dimensão do dano que o terremoto causou nessa região da Turquia. São dezenas de edificações totalmente colapsadas. Não são edificações pequenas, né? Estamos aí tratando de edificações de até 14, 15 pavimentos, com até mesmo uma centena de moradores. Toda a estrutura da cidade comprometida, vias comprometidas, serviços básicos comprometidos. Então, é uma situação muito complicada para a população turca que vive aqui, porque realmente é uma situação de catástrofe, de desastre, que está afetando todo o sul da Turquia. Vocês estão especificamente em que cidade da Turquia? E por que essa cidade? É onde a gente pode falar que a situação é mais crítica ou essa situação ela é generalizada? Nós estamos na cidade de Kahramanmaraş, que em português significa cidade do herói. Nós estamos nessa cidade por causa da proximidade do epicentro do terremoto. É a cidade mais próxima do epicentro registrado, que ocorreu a aproximadamente 10 quilômetros de profundidade. Considerada aí uma profundidade muito pequena, um dos fatores do terremoto ele ter sido sentido com tanta intensidade na superfície. Pois é, Major, e quando comparado aí com o trabalho em outras coberturas internacionais, em outros desastres, né? A gente citou aqui Moçambique, o Haiti, dá para fazer uma comparação? Cada caso é um caso? Que avaliação o senhor faz até agora? Cada caso é um caso. Em Moçambique, o desastre natural ele foi relativo a ciclones sucessivos. Já que na Turquia, o desastre ele é relativo a terremoto. Então, a natureza do desastre é diferente e as consequências são diferentes. Aqui, no caso de um terremoto, a maior quantidade de ocorrências ou de operações são referentes a estruturas colapsadas. Ou seja, foram edificações que colapsaram totalmente. Então, nós temos dezenas, centenas de edificações empilhadas, com pouca chance de sobrevida devido aí às características do empilhamento, totalmente diferente das edificações que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas encontrou, por exemplo, em Moçambique. E a questão também da população. Nós estamos tratando de uma cidade com 600 mil pessoas que teve 80% da cidade afetada, né? Então, temos dimensão em quantidade de pessoas afetadas, temos uma diferença na própria natureza e nas consequências do desastre. Ô Major, e qual que é a principal dificuldade que vocês estão encarando? Qual que é o principal desafio nesse trabalho? O senhor está falando aí de estruturas muito antigas e dezenas delas com chance ainda de encontrar vítimas sob os escombros. E em relação a essa questão da estrutura da cidade, da região e também as condições do tempo, o que atrapalha o trabalho de vocês? Aqui na região de Kahramanmaraş, nós temos 23 equipes internacionais, incluindo a equipe brasileira. Essas equipes elas possuem uma estrutura de apoio do próprio governo turco para as questões básicas, né? Então, algumas questões de alimentação, de água, de combustível estão sendo fornecidos pelo governo turco. Então, essa parte operativa
nós não estamos tendo dificuldade, porque até mesmo nós levamos os nossos equipamentos de iluminação, de rompimento, de detecção de vida. Agora, uma situação que é bem complicada aqui para todas as equipes é a questão do frio. Nós temos, agora, por exemplo, nós estamos no período da tarde aqui na Turquia e a temperatura é de 3 graus. Quando nós operamos durante a madrugada, a temperatura ela chega a menos 11, menos 12, menos 13 graus. Então, para o profissional que está trabalhando de madrugada, tentando acessar espaço vital isolado, tentando acessar uma possível vítima, essa situação ela é bem complicada e demanda muito esforço físico e psicológico para suportar essas condições climáticas adversas. Como o senhor citou agora a palavra psicológico, né? Nesse ponto que eu gostaria de tocar neste momento. Diante de tudo que vocês estão vendo aí de consequências dessa tragédia, né? Que já foi até classificada como catástrofe pela ONU, como é que fica o emocional? E nesse momento já dá para falar também de alguma coisa que vocês tiveram que lidar, que mexeu forte assim com a emoção, seja pelo lado triste ou até mesmo pelo lado da esperança, com a possibilidade de encontrar sobreviventes, Major? Sim, nós temos dezenas, centenas de vítimas fatais, salvas por equipes internacionais. Algumas vítimas foram retiradas dos escombros com vida. E o que nós mais encontramos durante os trabalhos dos escombros são vítimas fatais, propriamente dito. Nós temos desmembramento, nós temos questões que ocorrem nesses desastres naturais, fazem parte do nosso serviço, é um serviço de recuperação. Isso tem um conteúdo psicológico, tem um conteúdo emotivo, que na verdade os militares do Corpo de Bombeiros eles devem ter o preparo para que possam operar da melhor forma possível. Mas ao longo dos dias, vendo dezenas e dezenas de óbitos, isso, de certa forma, impacta o psicológico, mas não interfere na qualidade do nosso serviço ou das ações que nós devemos fazer. Em lado oposto, nós temos as cutseladas das vítimas que foram resgatadas vivas. Então, nós temos, há 2 dias atrás, uma criança que foi resgatada com vida, mesmo nessas condições adversas, tratando de escombros, tendo temperaturas negativas muito severas, as equipes conseguiram fazer o salvamento dessa criança com vida. Então, essa esperança, essa possibilidade de ainda localizar um sobrevivente vivo, de certa forma, nos dá esperança e nos dá energia para poder continuar os trabalhos. Major, e qual que é a rotina de vocês aí nesse trabalho? A rotina diária, quando é que ele começa? É um trabalho ininterrupto? Como que vocês se organizaram? Hoje nós estamos no 5º dia de operação em campo e a rotina, na verdade, ela não existe. Neste momento da operação, nós somos demandados pelas equipes turcas de resgate, pelas equipes internacionais de resgate. Então, todo o tempo nós estamos fazendo atendimento em loco. Não importa se é na parte da manhã, se é na parte da tarde, se é na parte da madrugada. Nós estamos com os nossos equipamentos apoiando todas as equipes que estão em campo, trabalhando algumas vezes, até mesmo como líderes de outras equipes, por causa dos nossos equipamentos e por causa de protocolos internacionais. Então, a rotina que nós temos é ficar em campo 24 horas por dia e conseguir fazer o máximo de atendimento e ajudar o máximo possível que a gente pode. Essa operação exigiu algum preparo diferente de vocês em relação a outros trabalhos, seja no uso de equipamentos ou de algum protocolo, Major? Na verdade, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais já opera dentro de protocolos internacionais no que tange a estruturas colapsadas. Então, todos esses equipamentos que nós trouxemos para a Turquia, como, por exemplo, detectores de vida, equipamentos de rompimento, são equipamentos que nós já usualmente trabalhamos em Minas Gerais. Eu vou citar um exemplo. Qualquer desabamento ou colapso de estrutura em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros tem condição de fazer o atendimento a nível internacional, a nível de protocolos internacionais,
no atendimento ordinário, que nós podemos chamar. Major, e essa operação, ela tem um prazo para acontecer? É por tempo indeterminado? Vocês trabalham com que perspectiva? Algumas equipes internacionais, elas já iniciaram a disponibilização. Por exemplo, hoje nós temos a notícia, ontem nós participamos de um debriefing com todas as equipes internacionais e foi ressaltado que Israel, Grécia estariam disponibilizando hoje. E ao longo da semana, as demais equipes iriam se disponibilizar também, devido a diversos fatores. O principal deles é a questão da possibilidade de salvamento de vítimas vivas. Mas a nossa equipe brasileira, ela trabalha primeiramente dentro do prazo do decreto federal estabelecido pelo governo, que seria no dia 25 de fevereiro. Major, obrigada por atender a Itatiaia nesse trabalho aí incansável de resgate de vítimas do terremoto na Síria e na Turquia. Bom trabalho para vocês e, tendo oportunidade, a gente volta a atualizar com vocês aí a situação, o quadro, né, de catástrofe nos dois países. Nós conversamos com o Major Heitor Mendonça, que chefia a equipe de Corpo de Bombeiros que está resgatando vítimas na Turquia e na Síria. Obrigada, bom trabalho para vocês.